vocês dirão não. Sim? Não. Sim, sim. Não, não. Sim, sim, sim. Não, não. Não, sim. Sim, não. Não, não, não. Sim, sim. Não, sim, não. Sim, não, sim. Não, sim, não. Não, não, sim. Sim, sim, não. Sim, sim, não. Não, não, Sim, sim. sim, sim, não, não, não. Não, não, sim, sim. Não, 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 sim, sim, sim. Sim, 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 não, não, não. Sim, sim, sim. Não, Sim, sim, sim. não, não. Sim, sim, sim. Não. Se eu disser arroz, vocês dirão feijão. Arroz. Feijão. Arroz, arroz. Feijão, feijão. Arroz, feijão, arroz. Feijão, arroz, feijão. Arroz, arroz, feijão. Feijão, feijão, arroz. Feijão, feijão, arroz. Arroz, arroz, feijão. Arroz, arroz, sim. Feijão, feijão, não. Não, não, feijão. Sim, sim, arroz. Sim, arroz, feijão. Não, feijão, arroz. Não, não, feijão. Sim, sim, arroz. Feijão, feijão, arroz. Arroz, arroz, feijão. Arroz, feijão, não. Feijão, arroz, sim. Sim, sim, arroz. Não, não, feijão. Se eu disser mel, vocês dirão pão. Mel. Pão. Mel, mel. Pão, pão. Mel, mel, mel. Pão, pão. Mel, pão. Mel, mel. Mel, mel, pão. Pão, mel. Arroz, feijão. Arroz, mel. Pior que é mesmo.
A gente sempre bate na cabeça do outro, mas nunca faz esse barulho. Ah, tem a mão. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado mesmo, de coração. Quero agradecer a organização do Cedinho, parabenizar pelo evento. É muito importante esses encontros, onde a gente pode, inclusive, ver trabalhos de colegas. Eu sou professor de artes. Meu nome é Rafael. É só falar rapidamente sobre o projeto para a gente desmontar aqui e dar continuidade ao evento. Rafael, eu tenho um vídeo. Ah, que Quer bom. passar o vídeo para descansar um pouco? Não, tanto faz. Eu posso contar um pedacinho? Não, a gente está animado, Então, eu acho que o vídeo vai falar por si só. Eu quero mais agradecer mesmo e falar um pouquinho aqui. Talvez o vídeo não fala tudo sobre os meninos e sobre mim, então acho que vou colocar essa parte do demais para não ficar redundante. Eu sou professor de artes numa escola pública e nessa escola eu dou aula de artes há 15 anos e esse projeto, na verdade, eles estão comigo desde os 11 anos, agora eles têm 18, 19 e 20, 2 de 18, 19 e 20 e eles hoje são professores multiplicadores desse projeto, que é um projeto que tem 15 anos. Eu sou voluntário e eles também. Nós somos voluntários na Escola Estadual Professor Flamínio Fagner, dando aula de iniciação musical para crianças de 4º e 5º ano, só com coisas que a gente acha no lixo. Esse show que vocês assistiram são números de processos de 15 anos para cá. Então, tudo isso que vocês viram aqui é composição de criança, feito com aula de musicalização com essas coisas aqui. Isso aqui é uma garrafa de Coca-Cola cheia de ar, para quem ficou curioso, né? E dá para afinar. Nem todas apitam, né? Algumas delas apitam e as que apitam são possíveis de afinar. Acho que isso aqui é um bis, se não tem nada. E todas elas têm uma afinação. Todas essas coisas que a gente pega do lixo, a gente pega da nossa própria comunidade, né? Você fala assim, mas acha cano no lixo? Acha tudo no lixo, até minha mãe, eu achei lá. Tudo, gente, tudo. Os canos, quando faz reforma, né, de prédio, eles guardam pra gente. Então, só para falar um pouquinho sobre isso, né? Que eu acho que a alma desse projeto, nominha e dos meninos, além do show que hoje a gente faz em vários lugares da cidade, em todos os domingos na Avenida Paulista, inclusive, a gente faz show de rua, né? Com um pedacinho dessa performance lá, 15 minutos. Tudo isso é uma aula, né? Uma aula de arte. Vem de um processo de aula de arte. E sem nada, né? A dificuldade de não ter nada numa escola pública, né? Não tem nada, nem espaço. Então não tem espaço, não tem material, a gente pega as coisas e faz no pátio mesmo. Agora a gente tem uma sala lá que guarda as coisas, porque com anos de projeto a gente acabou conquistando espaços, mas esses espaços, por serem públicos, também são super difíceis de ser ocupados, mas ocupado no bom sentido da palavra, não ir lá e tomar, né? Fazer parte, agregar com o pessoal por intermédio de lei, né? E tudo mais. Então, é isso que eu acho que eu queria mais importante de colocar, é essa questão de que o nosso trabalho é um projeto de música que faz com o que tiver na mão. E eu gostaria só a última coisa de falar a questão dos instrumentos. Vocês vão ver que eles estão bem velhos e quebrados e tudo mais. Na realidade, essa opção estética, ela vem daquilo que aparece. Então, se você olhar ali no cabo daquele que a gente chama de espiral, eles são 4 cabos de vassoura amarrados com uma câmera de bicicleta. Por que não é outra numa corda? Porque o pneu de bicicleta nunca apareceu no lixo. Então, o que aparece, a gente tenta dar um fim. E qual que é o objetivo disso? Simplesmente despertar a criatividade. Não ficar arrumando desculpa para resolver problema difícil. Porque todos os problemas, a gente olha para os nossos, mas sempre do próximo pode ser ainda pior. Né? Se a gente for olhar os para-atletas, e só os para-atletas já está bom exemplo, o exemplo de superação que eles são, o que a gente faz não é nada. Né? E dá esse resultado com o tempo, com a insistência, com a persistência. Né? É possível. Então, às vezes, o mais importante dentro do processo educativo é nós mesmos não criar obstáculos para a gente. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia. Que sugeriu a apresentação, mas principalmente dizer do nosso orgulho de ver vocês nos trazendo essa possibilidade. Então, vamos colocar mais música na educação infantil, porque talvez o nosso trabalho do dia a dia
fique mais feliz, entendeu? Então era essa dica e muito parabéns a vocês. Alguém tem alguma pergunta para ele? Eu tô aqui para responder perguntas. Isso. Ó, tem uma aqui e uma... Hoje é dia do músico. Aqui, ó. Parabéns pelo dia do músico, gente. Obrigada por lembrar. Bom dia, Rafael e os garotos. Eu quero perguntar uma coisa simples. Vocês estiveram, acho que as 3 semanas atrás, na Escola do Trabalho, lá no Felipe de Oliveira. Fizeram uma apresentação maravilhosa. Mas hoje vocês apresentaram aqui e eu notei, nossa, vocês fizeram um espetáculo totalmente quase diferente do que lá no Felipe de Oliveira. Eu quero saber o seguinte, cada local que você se apresenta, você tem um padrão ou cada vez que vocês apresentam uma forma diferente de espetáculo? Qual que é o seu nome? Joval. Oi, Joval, obrigado pela pergunta. Joval, a gente tem um repertório enorme e a gente faz uma seleção do repertório. Então, cada lugar que a gente faz, a gente fala quanto tempo tem, como é que é lá. Né? E daí a gente vê o que funciona melhor. E tem coisas que funcionam só no palco, assim, sabe? Percussão corporal, o lápis, a gente fez lá, mas a gente fez como um teste, várias coisas a gente testa, né? Mas a gente tenta fazer essas coisas que são de menos sonoridade, mais fraquinhas, em lugares fechados, e para lugar aberto, que nem a Paulista ou o Pátio, a gente procura levar as coisas mais barulhentas, assim. E tem coisas que são padrão. E tem também um estado de espírito, né? A gente acorda, isso aqui é meio que a nossa vida, a gente faz isso todo dia. Então, que nem a gente acorda aquele dia, vai trabalhar de bom humor, ou vai acorda, isso acontece com a gente também. E quando a gente entra no palco, apesar de ser muita felicidade que a gente sente, essa coisa, a gente vai se transformando também. E tem a coisa da plateia. Então, são várias situações, várias energias diferentes, o seu cansaço, a sua alegria, o que a plateia manda pra gente, como a gente vê as pessoas, que também montam o nosso estado de espírito. A gente eu gosto de deixar os meninos bem livres para tocar do jeito de se sentirem felizes. Então, por exemplo, vocês devem ter percebido que a gente muda muito de lugar e a gente não sai de cena. O que é muito raro num espetáculo. Em geral, um ator sai de cena para alguém botar alguma coisa. A gente não faz isso. A gente faz o trabalho de contra-regra também em cena. E isso também determina o que a gente vai fazer no dia. Então, putz, dá para fazer aquela coisa? Dá para a gente sair do Metalotubos ali, vir para o Embatucano? Dá para a gente passar? A gente cabe? Então, é essas coisas que determinam. Por isso que elas são tão diferentes em cada lugar que a gente está. Rafael, e o balde? O que tem o balde? Você quer jogar o dinheiro do balde? Não é fácil. O que não falta aqui é balde. Mais alguém? É brincadeira, gente. Passa o balde, vai lá. Obrigado, gente. Obrigado. É uma tradição. Legal, hein? Gostei da ideia. Pega e passa. A pergunta da minha amiga, como o pessoal fala lá no programa, ela está com vergonha de perguntar, Rafael, mas ela quer saber que dica você poderia dar para nós que não somos músicos de uma iniciação de como afinar, por exemplo, uma garrafa. Que dica assim, de por onde começar, é isso? Olha, o que eu digo para vocês de por onde começar depende muito, né? Mas assim, basicamente, se você não trabalha com música e não tem conforto para fazer isso, porque todo lugar que a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente tem medo de se arriscar. E a música, eu costumo dizer que o primeiro passo é escutar a música. Então, se você trabalha em SEI e EMEI, colocar muita música para o seu ouvir. E outra coisa, variedade de música. Não é só a palavra cantada ou só a música que a criança traz de casa. Desde a música clássica, você não tem o hábito de ouvir, então a primeira pessoa que tem que mudar é você mesmo. Se você não mudar quem você é, gostar de música, você não pode fazer com quem goste de música. Então, é mais ou menos isso. Então, para começar, eu acho que a primeira coisa é você mudar a sua disciplina de escuta musical. Então, eu quero trabalhar com música. Então, começa a ouvir de tudo. Começa a ouvir música clássica, começa a ouvir jazz, samba, pagode, rock, soul, blues, música regional e principalmente música feita para criança. Eu falei de palavra cantada porque é o exemplo mais
emblemático que a gente tem. Mas tem muita música feita para criança. E qual que é a diferença? É que quando o artista pensa a música para criança, ele trabalha dentro de uma tessitura. O que é isso? É até onde a criança consegue cantar. Então, por exemplo, se você põe uma música, meu cara canta assim, a criança vai imitar. Porque a criança age por imitação. E ela não vai conseguir cantar. Logo, ela acha que não é capaz de fazer aquilo. Se você pega uma música de criança cantando, lembra do Balão Mágico? Parece bobagem isso, mas está acabando isso. Isso era muito importante, porque a gente, quando criança, cantávamos músicas cantigas de roda, músicas regionais famosas. As crianças estão com vergonha de cantar parabéns hoje em dia, porque nós, adultos, passamos que isso não é legal. Se nós nos divertirmos com a música, as crianças se divertem também. Dançar muito na escola é meio e sei, sabe, põe para a criança ficar ali no tempo, porque o tempo musical, que é um fundamento extremamente complexo de desenvolver ao longo da vida, não sair do tempo, não sair do andamento, leva anos para você ter segurança. Então, quanto mais ouvir música, isso não vem só de tempo, vem de escuta. Metade do aprendizado musical, na minha opinião, até mais da metade, é a escuta musical. Se você não escuta samba, você não vai ser um bom sambista. Se você não escuta rock, você não vai ser um bom roqueiro. Se você não escuta jazz, você não vai ser um bom jazzista. E se você não ouvir música infantil, as crianças não vão gostar de música infantil. E para ela cantar, voltando só para frisar, se a música infantil for escolhida, fica fácil para a criança memorizar, cantar junto. E ao cantar junto a uma música, você põe uma música para a criança cantar junto, ela já está praticando todos os fundamentos. Ela está cantando junto no tempo que a música tem, no andamento que a música tem, na afinação que a música tem, no ritmo, na intensidade e por aí vai. Então, um bom começo é escutar e brincar de música. Poxa, eu não sei brincar de não, bate palma. Sabe aquelas rodinhas que fazia de passar os aquelas brincadeiras antigas que cantavam? Me foge a memória, né? Ciranda. Exatamente, nascer, isso tinha que ser diário, né? Isso, e pôr a música para ouvir. E a música clássica também, a gente está cada vez marginalizando. A gente fala mal do funk, mas a gente dá uma baita moral pro funk. Vai lá, bota ele em todos os programas e na hora da gente mesmo, dar um exemplo, ouvir uma música de melhor qualidade, a gente vai lá e põe também. Não que não se ouça, ouve tudo, mas não pode deixar os outros de lado. É igual fazer uma educação alimentar. Você não vai dar todo dia só arroz e feijão para a criança, por mais que isso seja importante. Tem que dar salada, tem que dar frutas, tem que fazer a parte dos laticínios e etc. A música é a mesma coisa. Acho que toda forma de educação, para começar, começa do básico. Eu não sei fazer um prato difícil, eu começo com arroz e feijão. Começo só com arroz. Então, começar só escutando, colocando essas crianças para ouvir música. Todo dia. Assistir grupos é muito importante. Contar historinha é muito importante para o aprendizado musical. Para que quando ela escute uma música, ela tenha a capacidade de imaginar o que a letra diz e fazer uma interpretação daquilo. Não só a letra, mas o sentimento que a música passa. Na cabeça do adulto é muito fácil sentir alguma coisa, né? E a gente já remete a uma imagem. A criança não tem isso ainda, ela vai produzindo. Então acho que é por aí. Pergunta? Eu queria saber qual é a dificuldade que vocês têm, qual foi a dificuldade que vocês tiveram para começar com isso? A maior dificuldade que a gente tem é o próprio sistema educacional. Então, por exemplo, eu me formei em música. Cheguei na escola, vou dar aula de música. Beleza, oi, bom dia, gente, 45 alunos. Na CEI a gente não vê isso nem na EMEI, mas eu comecei no EMEI já, né? Pois é, o pessoal fala que é 30, mas né? Sei como é. Então, e aí a gente começa. As primeiras dificuldades foram o excesso. Então, para eu lidar com a dificuldade, veja você, eu tive que meio que abandonar o currículo, enfrentar a minha direção e a coordenação e pedir a oportunidade de mostrar que eu posso fazer algo diferente. Mas não foi aceito assim de primeira. Até porque quando eu comecei eu tinha 19 anos. Imagina eu, 19 anos, com esse cabelão, chegando na escola, vou dar aula de música. O diretor olhou para mim e falou... Ai, eventual, né? Sala 8, E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma pesquisa do que se é possível fazer música sem instrumento. Não, além de cantar, porque eu adoro cantar, mas a minha voz é muito grave, a gente está falando de criança. Para eu dar aula, é possível. Tem muitas músicas que eu consigo cantar no tom deles, mas eu fico muito desconfortável
por essa característica da minha voz, ser muito grave. Então eu passei para a percussão corporal. A percussão corporal, o que a gente fez aqui com o corpo, o que foi muito difundido pelos barbatuques aqui no Brasil, é um ótimo método de ensino musical sem instrumentos, porque a gente trabalha todos esses fundamentos que eu estava comentando agora há pouco, e também vai desenvolver a coordenação motora, a motricidade de um jeito geral. Aliás, essa semana a psicomotricidade passou a ser profissão, né? Foi reconhecido pelo governo federal. De tão importante que é o lúdico dentro da escola. Foi aceito, olha a demora que a gente tem que perceber, né? Na Alemanha, na Inglaterra, se ensina musicalização através do lúdico até o 4º ano, assim, há dezenas e dezenas de anos. Aqui a gente vai reconhecer a psicomotricidade como importante em 2017. Então, essas coisas que a gente faz, não só musical, né? O trabalho que a gente faz de desenvolvimento de lateralidade através dos exercícios, quais forem, seja na educação física, na arte, na música, é muito difícil de fazer com que o currículo aceite que isso é importante. O que é visado é a provinha Brasil, são as avaliações externas, é o vestibular, é a faculdade. E aí, quando você vem com uma proposta lúdica, trabalhar, você encontra vários desafios. Então, o meu maior desafio não foi nem absorver os conteúdos, não foi atrás de conteúdo, porque tem muito hoje em dia. E o mais difícil é mudar a cabeça, os paradigmas da educação. Só que ou você decide que você é educador e que vai fazer a coisa dando certo e acorda feliz para não acordar de manhã aquela muca brava que tem que passar as coisas na lousa, e ficar explicando uma coisa que a criança não vai compreender. A gente acha que vai, mas não vai. A gente está cansado de ver isso, de que passar. Tem a sua importância? Tem, dentro da sua disciplina, dentro do seu momento, mas o todo é um conjunto de faculdades que a criança tem que desenvolver para que ela tenha uma absorção completa. A capacidade de ler um quadro. É muito comum o brasileiro falar, de qualquer idade, não uma criança, olhar para um quadro e falar, um borrão, como isso pode valer 5 bilhões? Mas fica lá com aquela ignorância, olhando para um quadro, não vai ver obra de arte, porque na sua escola não mostrou a importância da expressividade. Não é o quadro em si que vale 5 bilhões, é a história daquele quadro. É a história do mundo, é a história de um artista que colocou algo para fora, que ele estava sentindo e que milhares de nós sentem e não conseguem com a mesma clareza. E ele consegue revelar isso para as demais pessoas. Então, eu penso que não só na música, mas na educação de um modo geral, a gente está com vários problemas no desenvolvimento da criatividade e de pessoas que têm capacidade e habilidades múltiplas habilidades, como diria o Howard Gardner, das inteligências múltiplas, que a gente precisa desenvolver todas as inteligências. Hoje, cada vez foca-se mais em português e matemática, e o próprio sistema obriga que isso seja fundamental. Seria hiper fundamental se nós tivéssemos, de fato, uma educação de ponta, né, como europeia, para que quando essa criança chegasse na universidade, ela ingressasse automaticamente numa baita universidade, porque ela já tem várias faculdades desenvolvidas. Mas não é a realidade. E aí a gente tem que, nós como professores, na hora de fazer o nosso planejamento, e descolamos lugares, e não é uma confusão com ninguém, sabe? Não, o planejamento está aqui, ó, estou fazendo tudo o que você está fazendo. Mas tem música também aqui, ó. Sabe? Eles não... Você acaba trabalhando, a gente, como professor, e sabendo da necessidade de uma criança, principalmente as crianças de necessidades especiais, com autismo, que caem no nosso colo, sem o menor preparo. Eu não tenho preparo nenhum, eu não fiz nenhum curso de especialização para trabalhar com autistas. Eu já dei aula para 200 autistas. Eu tenho 3 autistas nos embatucadores. Esse grupo aqui, eles são multiplicadores, e o grupo tem 20 crianças de 11 anos. Eu tenho pelo menos 3 autistas. E não trabalho como se fosse. Trato como criança normal, uma boa, mas a gente sabe que essas crianças precisam de uma outra atenção e de uma outra capacidade que nós não temos. Então, como que eu lido com isso? De uma forma quase que particular. Eu vou lá e decido o que tem que ser feito, procuro os profissionais, pergunto e tento colocar no meu planejamento a questão lúdica, da brincadeira e da música o tempo todo. E coloco os outros indivíduos da minha maneira. Mas isso é uma dificuldade que todos vocês vão entrar. Aí tem um outro fator que é importante, que é o seguinte, pessoal. Depois de alguns anos dando aula, a gente precisa acumular cargo para trabalhar e tudo mais, e a gente vai ficando muito cansado, que é natural. E esse tipo de atividade também requer uma certa energia. A criança,
na minha opinião, isso é muito particular, eu acho que vocês há de concordar comigo, ela absorve muito o que você está sentindo. Aliás, ela absorve tudo da gente, a gente fica esgotado no fim do dia, a criança toma tudo da gente, ela quer atenção, a criança é carente, quer abraçar, ela quer... E quando ela fica feliz na sua aula, aí que ela te quer mesmo. E aí você precisa estar ali também, né? Sua avó morreu, e precisa, né? E essa energia, ela vai minando se a gente não consegue fazer com que o nosso planejamento não seja mais agradável para nós também. Né? Não de maneira de não trabalhar, mas de maneira, eu dentro dessa aula vou me divertir também, vou aprender junto com essa criança. Porque dar aula de música, para mim, eu faço isso há 15 anos, é um aprendizado todo dia. Todo dia eu tenho que buscar um conhecimento novo. Eu entro lá na internet e tem uma coisa nova, eu leio um livro e tem uma coisa nova. Mas isso é a parte legal do processo. E é isso que me alimenta. Então, eu acho que se o seu planejamento, no momento que você for montar uma aula para criança, não tiver esses momentos... Nós temos muito legal que tem o parquinho, tem a hora do sono. Eu não sei por que se perde isso, né? O momento de brincar. Onde que decidiram que o adolescente não tem que brincar, que o adulto não tem que brincar? Ou que a melhor forma de aprendizado para o adulto é o intelectual e não o lúdico, o tempo todo. Onde foi dito isso? Né? Olha lá, vai ficar assim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que procurar, né? Dentro das nossas dificuldades, achar formas de lidar com um sistema que a gente sabe que cada vez mais fica retrógrado. A gente acha que está vindo tecnologia, a tecnologia mais atrapalha do que ajuda, porque os computadores nunca funcionam na sala de informática. Ou quando liga o computador, eu não entendo aquele software novo que botaram lá, que tem uma senha, que você tem que falar com não sei quem. E aí você não dá aula, né? Aí você fala, não vou para a sala de informática. Por quê? Porque é um monstro. Eu quero ir matar agora, eu quis me comer esses dias, no computador. Eu apertei o botão lá, fez o barulho. Sabe, não tem um professor especialista para a sala de informática que tem atividades desenvolvidas exclusivamente para alunos que vão ter aula de informática. É a gente que vai lá. Eu não fiz um curso para crianças na informática, eu entendo de informática assim, mas eu não tenho didática para ensinar informática para criança. Eu não sei qual que é o primeiro software que uma criança precisa ter. É o Paintbrush, ela precisa do quê? Primeiro, é a motricidade, são as letras. O que vem primeiro numa aula de informática? É um conhecimento que a gente não tem na faculdade. A gente não tem na internet. Eu já tentei montar isso, eu não consegui. Se alguém tiver, deixa um e-mail aí em Batucadores, @Batucadores, porque é super complicado. E na música a mesma coisa. O conteúdo é que eu tenho acesso, é um pouquinho maior, né, do que informática. Mas a pessoa que nunca deu aula de música, ela vai se deparar com isso. O que eu faço com cano? Beleza, meu marido guardou uns canos aqui, minha mulher, meu esposo. Beleza, vou dar aula para as crianças, eu levo os canos lá, o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? É que não começa com os canos. Não começa, como eu falei, começa escutando música. Depois a gente passa para a produção corporal. Depois, sabe aquela parte da latinha que eles tocam na mesa? Aquela foi a terceira aula. A primeira aula com sucata com latinha. E eu fico 6 meses só brincando com latinha. Para chegar nisso tudo. Então, às vezes a gente vê a coisa pronta e fala, o Rafael é mágico. Não, o Rafael não é mágico. O Rafael leva uma cota para fazer cada um desses números. É um processo super lento, delicado, demorado, com várias crianças, com várias dificuldades. Várias dessas crianças não conseguem atingir o resultado, precisam passar por uma avaliação mais criteriosa, a gente pegá-la de lado, etc, etc, etc. Eu estou dizendo tudo isso porque quem quer começar um trabalho que dê muito resultado vai trabalhar pra caramba, da forma que todo professor gosta de trabalhar, porque o professor gosta. A gente tem 5 minutos, a gente faz mais 2 perguntas e depois vocês vão experimentar. Rapidinho. Bem rapidinho, então. Bem objetivo para a gente conseguir. Na verdade, eu não ia nem fazer pergunta, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar de um momento desse, grandioso, enquanto educador e professora. Porque eu sou professora de SEI e fundamental. Então, enquanto vocês estavam aí, a minha cabeça estava girando. Meus planejamentos, minhas atividades, que é isso mesmo, porque a gente não trabalha só com criança, é na concentração, oportunizar momentos de música mesmo para a educação infantil. Mas me veio muito EMF, eu tenho 5º ano, e vocês sabem que em sala de aula temos problemas de concentração, de indisciplina, e assim, são momentos que a gente pode oportunizar para os nossos alunos, você vai trabalhar ritmo, concentração, tanto dos bebês, assim eu fiquei maravilhada, juro. Assim, eu sou muito agradecida mesmo, não tenho nem pergunta, eu estou só agradecendo. Tá? Obrigada. Então a gente vai para a última pergunta e aí depois a gente se organiza para vocês.
Ela estava na Essa aí é. Mas tem ali a Débora, geral. A minha é muito simples, muito rápido. Vocês, e aí pode ser você ou um dos meninos também, dão oficinas, vocês multiplicam isso, e essas oficinas acontecem como que a gente contata, como que a gente sabe, como que a gente faz. A gente não faz mais oficina para fora da nossa escola, porque a demanda disso ficou imensa. E aí, pois é, a gente não tem como fazer isso, porque a gente já atende algumas crianças. Então acontece dentro da nossa escola, eu faço as oficinas na hora do almoço. Eu saio 11h30, fico até o meio-dia e meio, com quem da escola quiser, do 4º e 5º ano. É um curso livre. E a criança não tem chamada, não tem nota, não tem nada. Ela entra lá, como se fosse uma aula de dança, ela chega e participa. Pode entrar em qualquer momento do curso, sair a qualquer momento do curso, bem livre mesmo. E isso tem garantido bem pouca evasão. Ah, vocês querem entrar no curso? Beleza. 11h30, todo dia, lá no família. Aprender na Paulista. Então, na Paulista pode ver. Pessoal, todo mundo tem e-mail. A gente vai em e-mails fazer, é gratuito, a gente pede só ajuda de custo. Sei, e-mail, né? De qualquer escola. Esse ano não tem mais vagas. Funciona da seguinte forma: se alguém quiser levar o nosso grupo lá na sua escola, é mandar um e-mail para embatucadores@embatucadores.com.br e agendar. A gente faz um show por semana, não é tão simples de agendar para todas as escolas. Tem escola que é muito longe, né? Barueri, Itapevi, a gente vai para Osasco, Diadema, Parelheiros, a gente vai para todos esses lugares, então a gente consegue atender uma vez por semana, porque tem que dar aula também, né? Então, é isso, aí vocês agendam de acordo, é difícil escolher data, viu gente? Eu queria pro dia tal, porque vai ter uma vez na escola, é difícil porque depende das outras escolas também, então meio que por ordem de chegada, a gente tenta atender a data, olha, eu vou ter uma festa na minha escola dia tal, dá para fazer? Primeira coisa a gente vê o nosso calendário, se não dá a gente dá uma segunda opção, né? E em geral leva por volta de, você tem que pedir mais ou menos uns 3 meses de antecedência do dia do show, por conta que um monte de gente liga pra gente. Aqui, Rafael, você tem endereço de Facebook, alguma página? Temos Embatucadores, Facebook Embatucadores, embatucadores.com.br e Twitter Embatucadores. Eu acho que eu gravei aqui, mas não tem problema, depois eu falo com alguém. A pergunta é o seguinte, a gente sabe que, devido à sua apresentação, muito, muito bonita, parabéns pelo trabalho, mas assim, qual o seu sonho, Rafael, dentro desse projeto, para o futuro, assim, desses meninos, dessa comunidade? Qual o seu sonho como professor, como idealizador desse projeto? Eu queria saber de você, porque você inspira, né, outros professores, outras pessoas, outros meninos, outras meninas. Nesse momento, são 2. Obrigada. Obrigado a você. São 2 sonhos, 2 metas que a gente tem. A gente faz muito show, então esse espetáculo, consolidar ele para que ele fique em cartaz. Então a gente já está vendo isso no meio do ano que vem. Para as pessoas que querem assistir, ter um endereço para ele. Porque a gente vai lá na Avenida Paulista, mas na Avenida Paulista são 15 minutos para ver um show como esse, sentadinho, confortável, levar minha mãe, a criança e tudo mais. A gente quer consolidar isso. Então esse é um dos sonhos que está muito próximo de acontecer. E o segundo é que esses alunos aqui sejam multiplicadores desse trabalho para que o processo tenha vida longa. Não necessariamente só na nossa escola, mas eu acho que a capacitação deles completa, fazendo faculdade, tendo didática, metodologia de ensino, tudo que eu tive que passar, não só o processo que eles tiveram, para que eles possam trabalhar fazendo o que eles amam, que já é o que eles amam, só com dar continuidade disso de uma forma, como se diz, regularizada, regulamentada e tudo mais. Acho que é isso que está faltando para a gente. Viver disso também, né? E poder viver disso, né? Eu, como sou professor, não tenho tanto problema. Para ele, a gente está vendo praticamente só dos nossos shows. Hoje em dia, a gente ensaia e toca todos os dias. Gente, uma coisa importante que eu acho dizer são os nomes dos outros integrantes, né? E esse é o Rafael, esse é o Matheus, esse é o Edivaldo, esse é o Danilo e o Kaique. Agora vamos
vamos nos organizar, quem quiser vir, experimentar, falar com os meninos, abraçar, enfim, está aberto, porque já vai dar, falta 8 minutos para o almoço, mas quem quiser vir até aqui, por favor, estão convidados, os meninos estão à nossa disposição. Pode pulsar, ele falou, viu, gente? Gente, ó, como tá descendo bastante gente, a gente se organiza aqui, os meninos falaram que a gente pode pulsar. Só entre a gente tomar cuidado.